A gente está recebendo o Dr. Paulo Schneider, é nosso professor aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, professor na área do Direito Trabalhista. Colabora conosco sempre que a gente precisa, não é? Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre os assuntos do dia a dia, né? Completamos 2 anos da reforma trabalhista, é isso? 2 anos agora, no dia 11 de novembro, ainda experimentando a nova reforma trabalhista e já convivendo com novidades. Pois é. Na reforma foram quantos artigos modificados? Foram aproximadamente 120 artigos. 120 artigos. Pois agora a gente tem essa MP verde-amarela que mexe, num primeiro momento a gente entendeu que era só ali o horário do comércio, algumas medidas, mas só pode considerar ela como uma mini-reforma? Sem dúvida nenhuma. Ela é surpreendente. E aí a avaliação, se negativa ou positiva, vai de cada um, né? Mas o governo anunciou uma nova modalidade de contrato de trabalho, né? A carteira verde-amarela, preparou a sociedade para isso, mas junto com essa nova carteira verde-amarelo, junto nessa MP, veio uma série de alterações na CLT que impactam significativamente em diversos setores da sociedade, em diversas classes de trabalhadores, o que faz com que consideremos sim uma nova mini-reforma trabalhista, né? E o que o senhor considera aí de impacto para o trabalhador? Bom, poderia enumerar várias situações, né? As mais importantes, primeiro, novamente entra na pauta do dia a questão do trabalho aos domingos, né? Assim como na MP da Liberdade Econômica, a qual no texto final acabou não passando, ela volta nessa nova MP, quer dizer, é uma alteração para todos os trabalhadores, permite então agora o trabalho aos domingos para todos os trabalhadores, isso impacta significativamente, por exemplo, no comércio, né? Nós temos uma alteração, uma grande novidade, que é a alteração nos trabalhadores dos bancos, das entidades bancárias, né? Que agora permite não só a prorrogação da jornada de trabalho, né, para 8 horas diárias, como também o trabalho aos sábados, o que é uma situação absolutamente nova no contexto social brasileiro. Nós temos alterações impactantes, por exemplo, nas questões do Ministério Público do Trabalho, na questão dos juros e das correções monetárias dos débitos trabalhistas, as questões, alguns artigos foram revogados que tratavam dos químicos, dos jornalistas e assim por diante. Não precisa mais de registro profissional. Perfeitamente. Publicitários, jornalistas, químicos, até guardadores de carro. Perfeitamente. Exatamente. E isso é uma questão, a gente não estava esperando nesse momento, né? A gente estava esperando então o que seria esse novo programa verde e amarelo e que ao fim e ao cabo ficou ofuscado pelas inúmeras alterações na CLT que essa MP procura introduzir. Só lembrar, né, Zumar e professor, a MP ela tem que agora ser validada pelo Congresso. Perfeitamente. Ela caduca, né? E já há manifestações aí, por exemplo, dos jornalistas do Rodrigo Maia, presidente da casa, dizendo que não passa, mas acontece que foi um item que ele falou, eu não vi outras questões aí, por exemplo, a questão dos domingos ou dos bancários, enfim. E tem mais coisa aí, né? A gente está comentando algumas que estão mais visíveis, né? Mas tem bastante coisa que apareceu ali. Exatamente, são aproximadamente 34 artigos que estão sendo alterados, né, nessa mini reforma trabalhista. O Gerson lembrou muito bem que a medida provisória ela tem um prazo de 120 dias para... Mas ela já está valendo, né? Ela já está valendo. Ela vale e depois ela passa pelo... Exatamente, ela é uma lei às avessas, a gente pode dizer assim, né? Porque ela começa com o presidente da República e aí ela vai para a Câmara e para o Senado, né? E nesse meio tempo ela está valendo, ela tem os seus efeitos aí. Quais são os itens que o senhor considera que retiram direitos dos trabalhadores? Bom, eu começo com a mudança no FGTS. Né? Então, e aqui há uma análise que há de ser feita de forma acerca da sua constitucionalidade, né? Esse novo contrato verde e amarelo, por exemplo, ela desonera um pouco o empregador, alterando a alíquota do FGTS de 8% para 2% e até a mesma multa de 40% que passa a ser de 20%. Então esse é um impacto significativo no bolso do trabalhador. Saindo um pouquinho do dia a dia do contrato de trabalho, na Justiça do Trabalho também tivemos alterações importantes, como por exemplo a questão dos juros nos débitos trabalhistas, que agora passam a ser, os débitos trabalhistas passam a incorrer nos juros da poupança, quando até hoje os juros eram de 1%
ao mês, né? Só para ficar em 2 exemplos, um no dia a dia do contrato de trabalho e um nas relações do trabalhador na Justiça do Trabalho. Bom, desonera a folha, mas alguém vai ter que pagar por esse valor. E aí... Pois é, isso é muito estranho. Eu achei estranho na medida provisória, porque não há reciprocidade ou proporcionalidade na medida em que, ao desonerar o empregador nesse novo formato de contrato verde e amarelo, ele onerou o desempregado, porque a gente pode dizer assim, a grosso modo, que o desempregado vai pagar a conta. De que forma? Com a tributação do seu seguro-desemprego, né? Agora vai ter desconto de INSS nas suas parcelas de seguro-desemprego, o que parece um pouquinho estranho, que não há relação entre o desempregado e esse contrato verde. O argumento do governo, doutor Paulo, é que os trabalhadores desempregados ganhando seguro-desemprego, eles não recolhiam o INSS e invariavelmente recorriam à justiça para obter aquele prazo ali como contagem na sua aposentadoria. Perfeito, mas eu volto a frisar, não tem relação com essa nova sistemática de programa do contrato verde e amarelo. E eu chamo a atenção para o fato de que o contrato verde e amarelo tem um prazo de duração, né? Esse programa vai até 2022. E essa sistemática agora de desconto de INSS na folha do seguro-desemprego, ela não vai até 2022, ela veio para ficar de forma perpétua, né? Aqui a gente tem também outros itens que muda vale alimentação, prêmios e participação nos lucros para todas as categorias profissionais, isso também está constando na MP. Sim, por exemplo, a questão dos prêmios, né? Agora, pela nova proposta da medida provisória, para ele não ser considerado salário, ele só vai poder ser pago em até 4 vezes ao ano, num período no máximo em 4 oportunidades ao ano. Na questão da participação nos lucros e resultados, ele altera um pouquinho a sistemática de formação desses programas, né? Então, ou seja, isso é só para você ver como altera inúmeros pontos importantes da legislação trabalhista, desde o salário até a questão da carga horária, até nas profissões especiais, né? Como é o caso dos jornalistas, dos químicos, dos bancários. Os bancários muda completamente uma história. É uma história, exatamente. Ela é uma questão histórica. A jornada de trabalho do bancário, ela é um marco histórico do direito do trabalho brasileiro e ela foi alterada nessa medida provisória, salvo, a grosso modo, salvo os caixas, né? Os demais trabalhadores em agências bancárias poderão ter sua jornada de 8 horas e inclusive trabalhar aos sábados, né? Professor, na MP ali fala que esse contrato verde e amarelo tem um tempo, né? Tem 2 anos. Exatamente. Né? Se imagina que pelo viés social o governo tem a condição de fazer o controle. Sim. Mas efetivamente, será que isso vai acontecer ou daqui a pouco essa pessoa fica mais tempo do que os 2 anos? E a pergunta principal é a seguinte: o que acontece com essa pessoa ao cabo dos 2 anos? Vai ter que ser contratada normalmente? É isso? Perfeito. Na verdade, assim, ele tem um prazo de duração de 2 anos, né? Que é o contrato por prazo determinado, que a gente chama, né? Só para o ouvinte entender, a legislação trabalhista ela trabalha com a seguinte ideia: a regra é o contrato por prazo indeterminado, a exceção é o contrato de trabalho por prazo determinado. Esse é um exemplo de contrato de trabalho por prazo determinado. Ao fim e ao cabo desse prazo, se ele não findar como determina a lei, ele automaticamente se transformar em contrato de trabalho por prazo indeterminado e o empregador terá então que pagar com os encargos trabalhistas de um contrato normal, ou seja, passará a recolher, por exemplo, 8% a título de... Deixa eu entender, então, ele é contratado com prazo determinado. Está dito no contrato. Exatamente, essa é uma modalidade especial, contrato de trabalho por prazo determinado, né? O que não é a regra dos contratos de trabalho em geral. Mas que existe essa possibilidade, tanto é feito esse contrato hoje em dia. Claro, um exemplo é o contrato de experiência. O contrato de experiência de 3 meses. Exatamente, é o exemplo clássico de um contrato de trabalho por prazo. Isso não tem novidade, a novidade é que tem menos fundo de garantia, recolhe menos INSS, enfim. Exatamente, e ele tem umas outras questões, por exemplo, ele tem uma limitação de idade, né? Ele tem por objetivo estimular o primeiro emprego, né? Então ele cria essa facilidade para o empregador, estimulando a contratar pessoas que naturalmente têm mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. É uma MP imaginando que em 2 anos vai estar melhor a situação do país. Eu acredito isso. Porque senão, o que vai adiantar? Nitidamente a gente percebe no discurso esse objetivo do governo. Veja bem, eu não destaco, eu não tiro a importância da matéria. A minha crítica se dá à forma. Eu particularmente não gosto de reforma trabalhista ou de reforma em direitos sociais por medida provisória,
Porque a medida provisória retira da sociedade o direito de dialogar. Porque como ela tem um prazo de 120 dias, as coisas têm que tramitar de forma muito rápida, né? Sob pena de caducar. Então, quer dizer, você veja só, nós temos 120 dias para discutir alterações significativas no direito do trabalho. Vai dar tempo? Teremos um diálogo maduro acerca dessas questões? Eu tenho minhas dúvidas se o texto tal qual temos no dia de hoje será o texto final no prazo dos 120 dias. Pois é, professor, o senhor colocou no começo da nossa entrevista que, olha, estamos nos adaptando a uma reforma trabalhista que completou 2 anos, daí 120 dias para uma outra mini reforma que vem atropelada. Eu uso 2 palavras para o senhor analisar e até a gente finalizar a entrevista. Precarização, que é muito que está se falando agora, e insegurança jurídica. São 2 pontos que agora vieram com tudo. Sim. Sob o ponto de vista da precarização, eu não sou tão profeta do apocalipse assim. Eu costumo trabalhar com a ideia de transformação, porque precarização a gente tem que analisar de forma individual todas as alterações propostas e aí sim analisar aquelas que precarizaram, aquelas que não precarizaram, aquelas que atualizaram e aquelas que reformaram. Né? Então a gente vai identificar na reforma trabalhista ou nessa mini reforma precarização, sim, mas também vamos identificar modernização. Então essa análise ela tem que ser feita individualmente acerca de cada instituto jurídico que foi alterado. E o segundo ponto, a insegurança jurídica, sim, obviamente que sim, né? Veja só, alguns temas da reforma trabalhista estão chegando agora nos tribunais superiores. Né? Então, quer dizer, essa discussão acerca da constitucionalidade ou da forma que será interpretado determinado artigo da reforma, ele está chegando agora no Tribunal Superior do Trabalho, nos tribunais regionais do trabalho. Então, quer dizer, a gente ainda não tem a exata compreensão da reforma trabalhista em todo o seu significado. E aí não tem essa compreensão e já tem novas mudanças. E já tem novas mudanças, já temos novas mudanças. Dr. Paulo Schneider, muito obrigado pela sua presença no nosso Café Expresso. Eu sei que o senhor já baixou o aplicativo. Com certeza. Está nos acompanhando. Sou ouvinte assíduo. Tá certo. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Telespectador. Agora telespectador também. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado. Boa semana.